Vamos então para a nossa segunda entrevista. Vamos conversar agora sobre a indústria caxiense, a indústria regional, com o presidente do Cimex, Paulo Spagnoli. Muito bom dia, presidente. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os telespectadores da Bitcom TV. Prazer estar com vocês aí nessa manhã fria. Manhã fria, agora um sol saindo aí. Eu não estou em Caxias hoje, estou à distância, mas na quarta-feira à tarde já estarei aí com vocês. Amanhã à tarde. Presidente vai conversar com o senhor o Leandro Adamati de Farroupilha e eu, Cleberson Portela, aqui de Caxias, ok? Oi, Cleberson. Oi, Adamati, tudo bom, meu querido? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom falar contigo sempre. Da mesma forma. Vamos abordar o levantamento mensal do Cimex, que apontou a preservação dos empregos no setor. Presidente, é um levantamento que também demonstra uma comemoração do setor industrial perante todas as dificuldades movidas pela pandemia. Na realidade, está fazendo um barulho aqui, mas Eu estou na praia e aí estão cortando a grama. Minha mulher já pediu para parar aqui, senão dá muita confusão. Na realidade, sim. Nós tivemos dois fatores aí. O que saiu aí no nosso levantamento é ainda um pouco preliminar, em função de que nós tivemos usando a medida 936 e dentro da 936 nós tivemos muitas ferramentas para usar. Então, a questão das demissões, elas ainda não estão acontecendo da forma que a gente imaginava lá no começo, né, da pandemia. Ainda são números baixos, né, mas a gente está um pouco preocupado que esses números podem aumentar. No primeiro trimestre do ano, a gente não teve um impacto muito grande, em função de que janeiro e fevereiro foram meses ainda bons, né? Aí março houve uma queda muito grande, abril vocês sabem como foi, e maio também. Então, abril e maio foram meses que tiveram perdas em faturamento muito grandes. Então, as empresas agora estão ainda colocando em prática as ferramentas da medida provisória 936, e que elas, a partir do mês que vem, elas podem ter alguns efeitos, a partir do mês que vem, alguns efeitos sobre as demissões, né? Então, a gente ainda está aguardando alguma retomada por parte da indústria para que não hajam mais demissões. Mas ainda é uma incerteza, né? Nós não podemos afirmar isso porque nós estamos trabalhando para que isso não aconteça, mas temos alguns agravantes, né? Temos que buscar algumas respostas ainda por parte do governo, linhas de crédito e algumas coisas mais aí para a gente poder garantir que não vão haver mais demissões. Paulo Spagnoli, em relação, então, à medida provisória que o senhor cita aí, que ainda não se sente o impacto nesse levantamento, o senhor acredita que a medida ela vai continuar? Qual que é também a vontade da indústria se seguir nesse andar da pandemia? Olha, a 936, ela vem ter uma abrangência de 3 meses aí, né? Desde o início da pandemia. Só que é óbvio que essa crise vai se estender muito mais. Eu acredito que nós vamos começar uma recuperação lá no último trimestre desse ano, né? Então, vai ficar um vácuo aí muito grande, de praticamente 6 meses, em que a indústria talvez não tenha muitas opções, porque ou o governo estende isso por mais um período, ou, obviamente, claramente, que nós vamos ter mais demissões. A indústria não tem como segurar essa questão da baixa de praticamente 40%, 35%, 40% nas suas atividades.
muitas empresas mais que isso, em torno de 50%, e algumas, as melhores, estão com 30% de queda, as melhores, né? Então, numa média, aí fica em torno de 40% a queda no faturamento da indústria no geral. Isso nos preocupa bastante, porque essa recuperação ela não está mostrando que é tão rápida, até porque montadoras estão demorando para voltar, e elas puxam um pouco. O único setor que está ainda puxando a economia é o setor agroindustrial, o setor agrícola principalmente. E nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos um problema sério da seca, então o Centro-Oeste que segura mais isso, o PIB. No Rio Grande do Sul, com certeza, a perda do PIB vai ser maior. As indústrias, elas conseguem trabalhar aí com 50% da capacidade, na sua ampla maioria estão fazendo isso, presidente Paulo Spagnoli. Mas qual é o cenário para se manter essa mão de obra pela metade? Se espera uma gradativa volta dos demais funcionários a essas empresas? Sem dúvida, a gente está usando todas as ferramentas da 936, até que ela acabe. Depois nós vamos ter que reestruturar toda essa parte de volta gradual, e nós dependemos de uma melhora na economia, nos pedidos, na recuperação da economia como um todo. Você vê, nossas empresas de Caxias elas têm uma dependência muito grande, principalmente as maiores, né? Tem do setor agroindustrial, que tem a Randon, fabrica implementos rodoviários e, obviamente, precisa transportar nossos grãos, e isso tem uma retomada um pouco melhor, vai ter uma retomada um pouco melhor. Mas temos também uma Marco Polo, que fabrica ônibus, vou falar das maiores, aí temos uma Tramontina que está muito bem, devido ao câmbio que está alto, então o que vinha importado principalmente da China, né, hoje está sem possibilidade de concorrência com a Tramontina está conseguindo segurar ainda. Mas os outros setores no geral, e principalmente os micro e pequenos, e até alguns médios, estão passando por um momento muito difícil, porque eles são sistemistas das maiores, então a empresa trabalhando com 50%, ela consegue internar muito dos seus trabalhos de terceirizadores. E é o que estão fazendo, deixando de fazer fora para fazer interno com custo talvez até mais barato, se adaptando ao novo momento, né? Adamati? Ótimo. Eu quero cumprimentar o presidente Paulo Spagnoli do nosso CIMEX. Presidente, falando um pouquinho também sobre essa questão da produtividade, olhando o lado que envolve a própria indústria como um todo, o senhor coloca de que as demissões, elas não estão no pior cenário, também não estão no melhor cenário, mas é um cenário até certo ponto administrado. Como é que está a produção industrial aqui da nossa região? Ela é muito baixa, ela está muito impactada. Que cenário a gente poderia traçar, presidente Spagnoli? Olha, nesse momento é muito difícil eu te falar, porque são por segmentos, tá? Tem empresas que estão bem, assim, eu diria que uns 5% das empresas estão bem, porque são setores essenciais e que a pandemia até veio trazer algum alento para essas empresas que trabalham com produtos hospitalares, por exemplo, produtos ligados à saúde, aí essas empresas estão indo muito bem. E, por outro lado, as empresas de armazenamento também estão bem. Mas as empresas que trabalham em outras áreas, segmentos que não são de primeira necessidade, elas estão passando por um momento difícil, em função da demanda caiu muito, e em função de que no início também tínhamos problemas de matérias-primas, isso até haver uma regulação demora em torno de 3 meses para quem tem mercado interno, né? Agora, quem busca matérias-primas no mercado externo, isso se alonga muito mais. Você faz um pedido hoje, você vai receber
matéria-prima importada daqui 7, 8 meses, né? Então, isso complica um pouquinho a questão da produção. E no início da pandemia, todo mundo ficou com muito medo de comprar com câmbio alto e não saber se isso ia ter uso, não saber como isso ia ser usado e em que época ia ser usado. Então, houve esse cuidado e, obviamente, com a retomada, isso tem uma distância que não é uma parada, mas é uma baixa de produção. Presidente, diga. Não, e também hoje nós estamos nos reinventando. A questão de produtividade, nós estamos vendo que dá para produzir bem mais com menos. Essas adaptações, essas crises, elas acontecem às vezes, tem o seu lado horrível, ruim, que no caso da pandemia nós não esperávamos. Quando é uma crise somente que não tem pandemia no meio, que é uma crise econômica só, ela não afeta tanto, porque a gente sabe como sair, a gente aprende muito. Com a pandemia a gente sofre muito, que são muitas perdas, né, de pessoas, então o sentimento não é muito bom. Mas a gente tem que aprender, que seja crise de qualquer forma, tem que ser um aprendizado para a gente sempre, né? Com certeza, presidente. Na semana passada, na quinta-feira, um grupo não muito grande de empresários daqui de Farroupilha, liderados pela própria Six e também os irmãos Randon de Caxias do Sul, tiveram uma videoconferência com o secretário executivo do Ministério da Economia, o braço direito do ministro Paulo Guedes. E as duas principais reivindicações: a questão de medidas do governo para salvar empregos e também a retomada, enfim, sair do papel a questão da reforma tributária. Na sua concepção, se o governo não tiver medidas mais claras e não deslanchar a reforma tributária, a indústria, a atividade industrial poderá ser muito sofrida lá na frente, presidente? Olha, sem dúvida, nós estamos vendo hoje no país uma crise muito forte, não só pela pandemia, nós já vimos com problemas econômicos antes da pandemia, e nós temos uma outra crise que eu acho que é a pior, que é a crise política, tá? Então, me parece que essa questão aí, ela ainda tem um prazo longo para se resolver. O governo federal tem muitas medidas a serem tomadas, algumas já foram encaminhadas para o Congresso, e essas medidas não saem do Congresso e impacta muito na economia, porque a geração de emprego e renda, ela depende muito do setor estatal. Estradas, depende de, por exemplo, liberação de créditos para construção civil, a infraestrutura no geral. Mas a gente vê que essa briga ela vai ainda vai perdurar, né, por mais tempo. E eu acho que o que o Daniel e o Davi e o Alexandre pediram foi o que a sociedade toda tinha vontade de pedir, né, que era desabafar um pouco, dizer que nós estamos precisando de um apoio grande, sob pena de não desaparecer muitos setores, principalmente da indústria, né? Que é o nosso caso. Certo, presidente. O levantamento ele ainda mostra que um pouco menos da metade das empresas, precisamente 46%, não buscou crédito para capital de giro até esse momento. Das que buscaram, 40% seguem pessimistas em relação ao acesso a linhas de empréstimo, que era um tema também em dúvida aqui. Enquanto 5% dos respondentes acreditam estar mais fácil obter crédito. Apenas 5%, presidente, estão otimistas aí em relação a essa linha de crédito. Na realidade é o seguinte, né? Banco não empresta sem garantias, né? Essa é uma ordem, uma lei, sempre foi assim. Agora, muito mais, os bancos estão receosos porque tem muitas empresas com dificuldades econômicas e é óbvio que o banco vai rastrear isso e vai ver que é difícil você emprestar. Por outro lado, essas linhas de crédito do governo federal, elas vêm através do sistema bancário. O sistema bancário mesmo, bancos estatais, bancos do governo,
eles não emprestam se não tiver garantia. Isso é uma coisa óbvia. Então, o que acontece? Muitas empresas do nosso setor estão indo buscar crédito. Primeiro que o crédito ainda é caro. Eu acho que não houve, assim, por parte dos bancos, um entendimento do tamanho da crise. Eles estão segurando, eles não querem emprestar, querem muitas garantias e, por outro lado, o juro muito alto ainda. E, por outro lado, nós estamos, paralelamente, tentando ajudar principalmente os micros e pequenos. Tá? Nós, junto com o RS Garante, juntamente com o Sicredi e outros bancos do governo estadual, nós estamos tentando montar uma linha de crédito agora, eu acho que até o final do mês isso vai ser concretizado, onde nós vamos ter um montante, acreditamos que pode chegar... e o Sebrae junto, desculpa, que eu esqueci do Sebrae, que é um nosso braço também nesse projeto aí. E uma linha de crédito que nós pensamos que possa chegar nos 50 ou até 100 milhões, onde a gente vai ter um crédito mais facilitado, principalmente para os micros e pequenos. Tá? Essa é uma coordenação aí do Sebrae, junto com o RS Garante, o Cimex, mais o Sicredi, principalmente, que já está junto nisso aí. Então, o que o Cimex colocar e o que as instituições colocarem, nós estamos pedindo para os bancos colocarem 10 vezes mais, para a gente chegar lá nos 100 milhões. Então, a gente quer ver se até o final do mês agora, de junho, a gente consegue estar com isso pronto já, para começar. A gente está vendo parte jurídica ainda, como se emprestar, vai ser através do banco, mas vai ter que sair através das instituições, ver toda a parte legal para a gente, final do mês, a gente já quer estar com essa linha de crédito aberta para poder ajudar os micros e pequenos, principalmente. Presidente do Cimex, Paulo Spagnoli, obrigado pela entrevista aqui na Bitcom TV. Uma boa terça-feira para o senhor. Muito obrigado para vocês também. É um prazer falar com vocês sempre. Um abraço, querido. Um abraço, presidente Paulo Spagnoli do Cimex, Leandro Adamati fazendo aí um raio-x da indústria da Serra Gaúcha, de Caxias e da Serra Gaúcha, sobre essa questão aí, tanto da medida provisória 936, como também de articulação para busca de crédito, um panorama de como está também o perfil de produção dessas empresas, que realmente, nesses últimos anos, vinham sendo impactadas pela dificuldade da crise econômica, e agora que se esperava um ano mais pujante, veio a questão do Covid, impactou aí, a próprio presidente falou que se espera aí de uma forma otimista que no final do ano se tenha aí uma recuperação mais visível da indústria perante aí esse percalço da Covid-19. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.